Olá, eu sou o Jonatas Aparecido Guimarães, sou professor de Letras e Literatura no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente tenho desenvolvido uma pesquisa sobre a obra do Altran Dourado, especificamente sobre a questão dos personagens e dos sujeitos na obra do Altran Dourado, observando a obra não apenas como o que atualmente tem publicado sobre o autor, mas também seu arquivo, que revela muitas das suas faces públicas. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite da Academia Mineira de Letras. Para mim é uma honra poder ter essa conversa aqui nessa instituição, sobretudo uma conversa sobre Altran Dourado, que é um escritor tão caro para mim e um escritor tão importante para Minas Gerais e para todo o Brasil. Pensar na obra de Altran Dourado, o que significaria para a gente hoje? Quando nós falamos sobre a questão da obra de um determinado escritor, uma homenagem, normalmente eventos que fazem homenagem, nós temos muitas vezes centenário de seu nascimento, muitas vezes datas mais fechadas, redondas. E no caso nós temos hoje 95 anos, né, que faz parte do título do tema de nossa palestra. Nós temos 9 anos da morte do escritor. Então, por que nós discutimos? É óbvio, nós não precisamos discutir a obra do autor apenas nesse momento, ele precisa sempre ser lembrado. Esse é um dos motivos. A crítica, em seus vários momentos, precisa sempre ter o cuidado de trazer esses escritores que trabalharam com várias dimensões, né, de uma literatura muito versátil, muito rica. É importante que nós tenhamos sempre esse cuidado de deixá-los, de trazê-los à pauta, de discutir a sua obra. Mas, além disso, a obra do Altran Dourado, ela nos permite pensar esse nosso contexto atual, um contexto em que existem tantos conflitos em relação às identidades, às subjetividades, os sujeitos e as diferentes narrativas que constituem a nossa sociedade. Portanto, uma questão que é muito forte para nós pensarmos a obra do Altran Dourado hoje é uma perspectiva de se pensar em uma obra que é emblemática da literatura brasileira do século XX e do século XXI. Mas, além disso, o Altran Dourado pode ser pensado pela perspectiva de um intelectual múltiplo, de um intelectual versátil, de um intelectual que nos permite pensar hoje qual é o papel de nós enquanto intelectuais. Ele que foi uma pessoa que atuou e que tinha várias faces em diversas frentes públicas. Muito bem, quando nós observamos hoje o arquivo do escritor Altran Dourado, que é um arquivo que foi incorporado recentemente ao acervo de escritores mineiros da UFMG, ele revela muitas das características desse autor que atuava em várias frentes. Quando nós pensamos nesse arquivo de maneira geral, nós podemos ver uma grande gama de documentos. Essa gama de documentos que nós observamos no arquivo do Altran vai desde da sua coleção de livros, uma grande coleção de livros. O Altran Dourado, antes de tudo, era um grande leitor. Ele falava que ele sentia mais prazer na leitura do que na escrita, e isso pode ser observado na sua biblioteca. Além disso, o Altran tem esquemas de livros em que ele faz desenhos, projetos das suas obras, em que ele determina possíveis significados simbólicos dos nomes dos personagens. O Altran Dourado, no planejamento das suas obras, era, antes de tudo, obsessivo. Ele sempre procurava fazer planejamentos muito bem estabelecidos para suas obras. Ele fazia pesquisas exaustivas. Além disso, no espólio do escritor, artigos que são publicados em jornais e revistas diversos, e cartas que o Altran trocava com diversos intelectuais da época, sejam eles escritores ou não. Quando nós observamos, então, esse arquivo, o que a gente consegue perceber logo de imediato é que o Altran era um escritor que tinha uma atuação versátil, no sentido de que ele publicava, de que ele produzia, além de contos e romances, de produção essa de que ele é conhecido,
Ele publicou também, teve um trabalho junto com sua esposa, Lúcia Altran Dourado, da tradução de um livro do Flaubert, que se chama A Lenda de São Julião, o Hospitaleiro. Ele fez também uma peça de rádio-teatro para o tradutor Kurt Meyer Clason, que é conhecido como o tradutor do Guimarães Rosa, que é conhecido como aquele que o Guimarães Rosa chamou, que fez aquela tradução do Guimarães Rosa, que ele viria a chamar de a tradução definitiva do Grande Sertão Veredas. Ele não só traduziu Guimarães Rosa, como bem se sabe, mas traduziu vários autores brasileiros. Teve contato com vários autores brasileiros, entre eles com Altran Dourado. E ele solicitou que o Altran produzisse uma peça de radioteatro que seria divulgada na Alemanha, o que o Altran Dourado fez. É um fato pouco conhecido da produção do Altran, mas que mostra essa produção múltipla que o Altran fazia. Era um autor que sempre aceitava convites, por mais diversos que fossem. Além disso, existe um outro fator que é muito forte na produção do Altran Dourado, que é o fato de que o autor produzia ensaios teóricos sobre literatura. E quando nós falamos sobre esses ensaios teóricos, ele produzia isso tanto sobre outras obras de outros escritores, outros autores, como ele tinha também reflexões sobre a sua própria produção ficcional, sobre a própria produção poética, vamos dizer assim, em que ele refletia sobre os processos em que usava na sua própria composição. Disso resultou um livro que se chama Uma Poética de Romance, Matéria de Carpintaria, em que uma parte desse livro é resultado de um curso ministrado pelo Altran Dourado no segundo semestre de 1974, na PUC do Rio de Janeiro. Aqui, com esses dados biográficos, com essa observação sobre o arquivo do Altran Dourado, isso já mostra para a gente quanto o Altran era um autor que tinha uma publicação, como ele tinha uma ação na vida pública muito diversa. Era um autor que produzia seus livros, que produzia radioteatro, que produzia crítica literária, que produzia reflexões sobre assuntos diversos, inclusive políticos, para jornais e para revistas. Nós observamos nesse caso, o Altran Dourado está inserido de uma maneira muito forte, indissociável inclusive da sua obra, no cenário em que ele vivia. Uma questão que é interessante observar sobre essas relações intelectuais do autor é que no ano de 1946, ele foi um dos fundadores de uma revista que se chamava Revista Edifício. Ele era o redator-chefe dessa revista, e que posteriormente alguns críticos viriam a chamar aqueles nomes que integraram essa revista de Geração Edifício. A gente concordando ou não, a gente talvez problematizando, mas o que importa a gente pensar é que nessa revista havia vários nomes que viriam a se tornar nomes proeminentes no cenário nacional. Então, quando nós pensamos nessa revista, havia ali produções, houve quatro volumes dessa revista no ano de 1946, todas elas, e nesses volumes publicaram nomes como Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Salvatore Magaldi, Francisco Iglesias. E lembrando que o Francisco Iglesias, que é um historiador reconhecido de Minas Gerais, ele era uma das pessoas e um amigo próximo do Altran Dourado, com quem o Altran se consultava muitas vezes para poder compor seus romances, que tem sempre um forte teor histórico. Então ali, essa era uma questão que muitas vezes estava em um certo ponto de tensão na obra do Altran, porque ele narra a história de Minas desde a época do ciclo do ouro até o século passado. Ele passa por esses diferentes momentos da história de Minas, mas ele sempre gostava de falar que ele não produzia história, ele não produzia sociologia, ele produzia literatura. Mas a gente não pode se negar a dizer que o Altran Dourado produzia romances que tinham esse teor histórico muito forte e que isso vai ser um dos principais traços da sua produção ficcional. E nesse ponto, Francisco Iglesias vai ser um dos amigos do Altran Dourado, que como historiador vai servir de auxílio para o Altran, além das várias
fontes, os vários livros que o Altran vai consultar para fazer sua pesquisa histórica. Além disso, é importante a gente lembrar um traço que vai ser incorporado à produção ficcional do Altran Dourado, que é o momento em que o Altran trabalhou no governo Juscelino Kubitschek. Ele foi oficial do gabinete da presidência da República do Juscelino Kubitschek dos anos de 1955 até o ano de 1957, quando, nesse ano de 1957, o Altran se tornou secretário de imprensa do governo Juscelino Kubitschek. Esse é um fato que traz para a obra do Altran um detalhe interessante, porque o Altran ele vai trazer na sua obra, em volumes como A Serviço del Rei, ou então como Gaiola Aberta, reflexões diretas sobre essa atuação no governo Juscelino. Então são reflexões diretas que ele vai trazer dali, e com reflexões políticas muito fortes. Ele gostava de falar sobre A Serviço del Rei, que não era propriamente uma obra que falava só sobre o governo Juscelino Kubitschek, mas que era uma alegoria sobre as relações políticas do Brasil. E que sim, a partir disso, poderia ser vista como uma alegoria do próprio governo Juscelino Kubitschek e de outros governos. Mas essa característica, essa face política da obra do Altran Dourado, ela está presente não apenas nesses volumes, ela vai estar presente em outras obras também do escritor. Ela vai ser, na realidade, uma constante quando nós pensamos essa produção do Altran Dourado. O que nós percebemos até esse momento, para a gente poder falar sobre essa figura do Altran, sobre essa obra do Altran, sobre como ele aparece nessa sua obra? O que nós podemos dizer é que o Altran, enquanto esse ensaísta, enquanto esse escritor profuso de cartas, ele era uma figura que tinha várias máscaras, que tinha várias faces. E essas várias faces, esse escritor versátil, múltiplo, de várias máscaras, ele vai confluir com as máscaras que habitam a sua obra. O Altran normalmente é colocado pela crítica, e com toda razão, como um autor que trabalha de uma maneira muito intensa a questão mítica. Então, é um exemplo muito forte da presença desses mitos no Altran Dourado, quando se fala sobre a obra Os Sinos da Agonia. Entre outras, o que essa obra Os Sinos da Agonia faz seria uma recontagem, um pastiche da tragédia Fedra. Então, quando se observa essa questão mítica, ela está presente na obra do Altran Dourado e ela se relaciona com temas que são muito presentes na obra, que são temas como a solidão, a loucura, a incomunicabilidade, o homem como um joguete sujeito, submetido às forças do desejo. Mas aqui nós temos que chamar a atenção também para um outro traço que é muito importante dessa produção do Altran. O Altran sempre escreveu sobre Minas, como eu falei em alguns momentos. E ele falava em vários momentos, em entrevistas, em cartas, em artigos que ele publicava, que ele escrevia para entender Minas Gerais. Quando ele entendesse, ele parava de escrever, ou seja, nunca. É uma frase que ele usou muito, muito, em vários momentos da sua obra. Mas aí entra também uma outra questão. Além do fato de ele produzir algo sobre Minas Gerais, nessa produção, e propriamente por isso, ele coloca uma questão, ele problematiza a própria questão da produção das subjetividades e a produção dos sujeitos. Como isso aconteceria? O Altran Dourado, a partir principalmente ali do Ópera dos Mortos, que é um romance de 1967, todas as suas narrativas vão passar a ser ambientadas na cidade mítica de Duas Pontes, que na realidade é uma ficcionalização da cidade de Monte Santo de Minas, que foi a cidade onde o Altran Dourado cresceu, né? A cidade onde o Altran Dourado passou toda a sua infância até que ele viria a estudar futuramente em Belo Horizonte.
Essa cidade de Duas Pontes, ela vai ser ela vai ser o cenário de todas as outras narrativas do Altran. Então, além desse romance de 1967, que é a Ópera dos Mortos, depois essa cidade vai se tornar algo constante na produção do Altran Dourado. E o que acontece, então, quando a gente observa essas narrativas que vão se desenrolar nessa cidade de Duas Pontes e que vão ser uma metonímia de Minas Gerais? Para a gente pensar nisso, é importante a gente ressaltar um fato. As obras do Altran, elas tinham dois tipos de narradores principais. Um narrador coletivo, que começa com uma força mais incisiva, justamente em Ópera dos Mortos. É um narrador coletivo que anuncia um nós e que é justamente um narrador que se coloca do ponto de vista da cidade, da população de Duas Pontes. Ou seja, o que nós observamos nesse caso é a tradição oral que vai perpetuar as narrativas dessa cidade e de Minas Gerais. Ela que vai perpetuar os conhecimentos, os saberes, as narrativas, e que no fim das contas vai perpetuar e vai criar os mitos desses lugares. Aqui a gente observa um fator. Quando se fala que o Altran Dourado tinha de uma maneira muito forte esses elementos míticos nas suas narrativas, e quando se fala sobre essa Minas Gerais, essa narrativa de Minas Gerais, um fator não exclui o outro, até porque são essas narrativas dessa voz coletiva que criam esses vários mitos, dessa tradição oral. Mas existe também um outro tipo de narrador, que é o narrador João da Fonseca Nogueira, que é o alter ego do Altran Dourado. Esse narrador, ele já representa uma outra perspectiva. Enquanto essa voz coletiva representa a tradição oral, o João da Fonseca Nogueira representa o papel do escritor que narra em suas produções literárias, em suas produções ficcionais, as histórias dessa cidade de Duas Pontes. Enquanto um é a tradição oral, o outro já passa a ser essa perspectiva da cultura escrita. São duas perspectivas que vão coexistir, mas principalmente a primeira vai fazer referência a uma Minas Gerais arcaica e a segunda já vai estar presente na perspectiva de uma Minas Gerais que é moderna e que tem a literatura, que assume essa função de narrar a memória e de resguardar a memória dessa população e dos mitos que ali existem. Quando nós observamos, então, esse fator, o que nós notamos, existem aquelas vozes que vão narrar essas várias histórias da população. Então, essa voz coletiva, ela vai narrar ora a história de um, ora a história de outro. Quando nós observamos isso, nessa voz coletiva, existe um personagem, uma obra que é emblemática, uma das obras mais bem acabadas de Altran Dourado, que se chama Novelário Donga Novaes. E Donga Novaes, que é um personagem atemporal, ele é uma espécie de uma personificação dessa voz coletiva. É aquele que tem a memória de todas as narrativas, aquele que nunca se esquece de uma narrativa, aquele que perpetua, que sempre conta essas narrativas e essas histórias se difundem pela cidade. Mas quando nós observamos isso, o que nós vemos é que as obras do Altran Dourado são habitadas por várias vozes que narram as diferentes histórias. E, consequentemente, essas vozes que estão habitando as obras do Altran Dourado, elas se encontram sempre em estado de tensão, em estado de conflito, são narrativas diferentes que muitas vezes não são harmônicas, são conflituosas, entram em atrito uma com a outra. E isso também pensando não apenas na perspectiva desse narrador coletivo, dessa voz narrativa que se coloca nessa perspectiva coletiva, mas também na própria perspectiva do João da Fonseca Nogueira, que seria um escritor alter ego do Altran Dourado. Um autor alter ego do Altran Dourado que se coloca na obra, ou seja, essas várias vozes implicam também a presença de múltiplas máscaras que habitam essa obra do escritor, e nesse mesmo estado de tensão, mas também muitas vezes em estado de aliança. Nesse sentido, então, o Altran ele se apresenta em diversas máscaras
máscaras muitas vezes conflitantes, várias, máscaras outras, e que vão estar presentes na sua obra. Isso se coloca de uma maneira muito presente, muito evidente, inclusive, no volume O Meu Mestre Imaginário, que é um volume assinado pelo mestre imaginário de Altran Dourado, que é o Erasmo Rangel. Esse volume, Erasmo Rangel, que na realidade poderia ser colocado como um heterônimo de Altran Dourado, tem toda uma história, tem toda uma perspectiva, uma série de pensamentos. Os dois muitas vezes se desentendem em relação às suas concepções de literatura. Mas Erasmo Rangel assina esse livro, que é um livro em que, na realidade, ele vai colocar uma série de concepções filosóficas e concepções literárias. Nesse livro, cito uma passagem em que o Erasmo Rangel vai falar sobre si próprio, sobre si próprio enquanto um sujeito. Ele diz: pelo santo amor divino, não exijam de mim incoerência. Sou vário e absurdo. Se não fosse assim, seria outro. Além disso, existe outro momento também, no prefácio desse mesmo livro, que o livro Meu Mestre Imaginário, que é assinado por Erasmo Rangel, tem o prefácio do Altran Dourado, que é o discípulo dele. E falando sobre como o Altran conheceu, falando sobre esse momento em que ambos se conheceram, o Altran vai falar sobre o seu mestre. Cito novamente: contraditório e mesmo absurdo. Meu mestre imaginário não tinha a virtude pequena burguesa de querer ser sempre o mesmo e consequente. Graças a Deus, choco comigo mesmo, dizia ele. Se formos juntar numa só unidade as muitas coisas que foi Erasmo Rangel, era ou é sempre mesmo, sempre imutável. Aqui, o que se percebe é uma maneira muito evidente de se colocar essas várias máscaras do autor que vão estar presentes na sua obra, que vão estar presentes na sua produção ficcional. Essas várias máscaras não dizem respeito apenas à figura do autor. A obra do Altran Dourado, enquanto uma obra que problematiza essa produção das subjetividades, ela problematiza a produção das subjetividades nesse território mineiro, das subjetividades que são narradas e, portanto, se constituem de um modo relacional. Então, a obra de Altran Dourado traz justamente a perspectiva dessa produção constante, incessante de máscaras. Por isso, não apenas a figura do Altran Dourado vai se desdobrar nessas diferentes máscaras, mas todos os seus personagens podem ser vistos como produções de máscaras, produções constantes de máscaras. Rosalina, que é um exemplo do romance Ópera dos Mortos, sempre se apresenta como uma figura que nunca se estabiliza, é uma figura que varia a todo instante, uma figura que se multiplica em várias máscaras, máscaras que ora se fundem, ora se distanciam, que estão em conflito umas com as outras. Todas as figuras que habitam a obra do Altran Dourado se constituem dessa forma. Portanto, o que nós podemos pensar nessa perspectiva é uma questão de uma obra que traz justamente esse conflito das máscaras, um conflito das narrativas, um conflito de identidades, de subjetividades. Sobre essa questão do narrador coletivo, que se coloca como um narrador que narra as várias histórias de Minas Gerais, nós podemos pensar também em outro aspecto. Quando nós observamos o romance Um Cavaleiro de Antigamente, esse é um romance em que João Capistrano, que é o pai da Rosalina de Ópera dos Mortos, João Capistrano em um determinado momento recebe uma carta e essa carta abala toda a narrativa que ele tinha construído para a sua vida, abala a imagem que ele tinha de si. Era uma carta que dizia respeito à sua mãe, que a acusava de atos indecorosos, que acusava de ter traído o pai de João Capistrano, que é Lucas Procópio. Então, quando João Capistrano recebe isso, ele passa a investigar em toda a cidade sobre o que seria uma narrativa em que ele pudesse confiar.
Então ele passa a perguntar a várias pessoas, inclusive para sua própria mãe Isaltina, sobre quais seriam os elementos em que ele pudesse se fiar. O que a gente pode concluir disso é que o Romance e um Cavaleiro de antigamente é uma narrativa sobre narrativas. Uma leitura apressada muitas vezes pode fazer parecer, mas esse romance ele repete a mesma história várias vezes, mas é justamente por isso. Ele é uma narrativa sobre esse conflito, sobre as diferentes perspectivas das narrativas, que são essas diferentes perspectivas das narrativas de Duas Pontes, por exemplo, da cidade de Duas Pontes. Então, nesse caso, nós temos um romance que se constitui como uma narrativa de narrativas feitas infinitas vezes. Isso é uma questão que nós poderíamos observar também na obra do Altran Dourado, que se chama Ópera dos Fantoches. Muitas vezes essa obra, esse romance, ele é tratado como uma reescrita de outro texto do Altran Dourado, que é o romance que se chama Tempo de Amar, que foi uma das primeiras produções do Altran Dourado, que muitas vezes poderia se chamar de uma produção imatura, e que o Altran reescreveu várias décadas depois. Mas eu penso que nós podemos ver esse romance Ópera dos Fantoches de uma outra perspectiva. Não é que ele é apenas a reescrita de um romance por um escritor que agora está mais maduro, que conta com outras técnicas de composição, de escrita. O romance Ópera dos Fantoches é um romance sobre um romance. Ele é um romance sobre essas narrativas que constituíam um romance anterior. Então ele não é apenas uma reescrita, ele é uma narrativa sobre uma narrativa. Ele é uma narrativa sobre isso que já havia inclusive sido publicado. E aqui a gente vê, nessa perspectiva, algo que é muito forte de uma característica pós-moderna da produção do Altran Dourado. O Altran, é sempre interessante a gente deixar claro, ele procurava ter de uma maneira muito frequente até um certo domínio sobre as leituras. Ele tentou de uma maneira muito forte trazer as leituras da sua obra como uma obra pós-moderna. Ele se correspondia muito frequentemente com pessoas que estudavam a sua obra em trabalhos de mestrado, de doutorado, e muitas vezes ele tentou sugerir a visão de que o romance Sinos da Agonia, Os Sinos da Agonia, seria o primeiro romance pós-moderno do Brasil. É a tentativa do escritor de trazer uma nova perspectiva e até uma duração maior para a recepção da sua obra. Ele justificava isso falando que Os Sinos da Agonia seria o primeiro romance no Brasil que faz um pastiche, uma concepção bem específica do que seria um pós-moderno, que hoje já não é mais tão aceita assim, mas que faria esse pastiche da tragédia Fedra. Mas por mais que nós hoje não concordemos com essa concepção que o Altran tinha sobre o que é esse pós-moderno, essas várias características que nós observamos da sua produção, das suas várias personas públicas, daquilo que se apresenta nas suas narrativas, essas várias características permitem que nós observemos a sua obra, sim, como uma obra que tem traços pós-modernos, uma obra que reconta a história, que traz a dimensão de subjetividades fraturadas, que traz esse conflito entre as diferentes narrativas, que traz o conflito entre as diferentes identidades. Tudo isso se mostra hoje de uma forma muito pulsante quando nós observamos relações sociais e políticas que estão aí presentes. Além disso, quando nós observamos a própria questão dessa constituição das subjetividades, é sempre interessante a gente observar o modo como essas subjetividades se constituem nos processos de constituição de poder e elas estão sempre nessas relações de poder em conflito umas com as outras. Uma das figuras mais emblemáticas quando a gente pensa a esse respeito é o personagem Lucas Procópio, que é, fazendo parte ali da família, ele é vamos dizer assim, o fundador da família Honório Cota. Ele é o pai do João Capistrano e avô da Rosalina de Ópera dos Mortos. Mas Lucas Procópio ele tem uma questão que é muito interessante de a gente observar. No romance de mesmo nome, chamado Lucas Procópio, o personagem começa a história como uma figura quixotesca, como uma figura ingênua,
que tem o objetivo de refundar, de fazer Minas Gerais voltar aos seus tempos áureos pela literatura. Mais quixotesco que isso, impossível. Uma figura que é caracterizada como um louco. E essa questão do louco, que é tão forte no Altran Dourado, volta também em outro volume que se chama Monte da Alegria, em que uma figura que se coloca como um religioso também, que traria uma mensagem de paz, ele acaba provocando uma guerra em nome dessa mensagem, que é uma mensagem ingênua, uma mensagem idealista, assim como a do Lucas Procópio. É uma mensagem ingênua que leva à violência, que leva à guerra, que leva à morte. Lucas Procópio é exatamente isso. Nessa primeira parte do romance, ele está em peregrinação, tentando levar a literatura por Minas Gerais e fazendo com que Minas volte a seus tempos áureos. Mas no final da primeira parte, ele que caminha com dois companheiros de viagem, que são Jerônimo e Pedro Chaves. No final dessa primeira parte, Pedro Chaves, que é uma figura violenta, assassina Lucas Procópio e na segunda parte do livro toma o seu lugar no romance e toma o seu nome, passa a se fingir Lucas Procópio. O que isso mostra para a gente é justamente essa perspectiva de uma figura que parece ingênua, mas que se torna uma figura autoritária, perigosa, violenta. Mas algo que é interessante nessa perspectiva que estamos adotando hoje pensar é, desde esse momento, Lucas Procópio já traz para a gente algo de uma perspectiva pós-colonial. Altran, que escrevia em um momento quando as perspectivas pós-coloniais, sobretudo no Brasil, não tinham tanta força quanto tem hoje, ele traz essa perspectiva desse homem que quer ser dono do mundo, que é uma figura que quer ter o poder sobre as mulheres, sobre os escravos, que quer dominar o terreno de Minas Gerais, que funda uma família patriarcal falocrática. Ali, Altran Dourado já coloca a perspectiva de uma visão crítica típica de um pós-colonialista. Então, mais uma vez, o Altran Dourado nos ajuda a pensar momentos atuais. Essa máscara que se constitui há um primeiro momento como uma máscara inocente, ingênua, mas que no fundo pode também ser vista por essa outra perspectiva, que é essa perspectiva de um colonizador, daquele que explora, daquele que desbrava, mas daquele que violenta ao fazer tudo isso. E Altran também, nas suas obras, traz outra perspectiva que está em conflito com essa, que é uma das perspectivas mais bonitas da sua obra, que é a das máscaras daqueles que estão às margens. Uma das figuras mais recorrentes na obra do Altran Dourado são aquelas personagens que são as prostitutas, que se encontram às margens. Estão presentes em vários dos seus romances e estão entre os momentos mais bonitos quando olhamos em suas narrativas mais fortes. Além disso, outra das personagens mais bem construídas de Altran Dourado é a Prima Biela, de Uma Vida em Segredo. Prima Biela, que é uma figura simples, considerada mais do que simples, simplória, é na realidade aquela que opta por não viver no centro, é aquela que quer viver às margens. E vivendo às margens, ela constitui comunidades com aqueles que vivem às margens. Os empregados, aqueles que passam fome, e aquele com quem ela mais vai conseguir se identificar, com que ela vai criar maior aliança, que é um cachorro, que de modo muito parecido com ela é aquele que está para além das margens da humanidade. Ela, que é desumanizada no tratamento da cidade, vai se identificar com esse aspecto não humano, com essa máscara não humana do animal. O que nós observamos então nessa obra do Altran Dourado é que essas máscaras se encontram constantemente em confronto. O Altran Dourado encena nas suas obras esse confronto que é típico da política, que é típico das relações que vão constituir uma sociedade e, nesse caso especificamente, essas relações da cidade de Duas Pontes. Mas nós não podemos nos enganar. Não é apenas uma relação que é exterior ao sujeito, que é exterior às subjetividades. Essas relações conflituosas,
elas se instauram dentro do próprio sujeito, na própria subjetividade. Elas são relações que vão trazer para as várias máscaras, para os vários eus do sujeito, a dimensão do confronto e das alianças, sendo que um não exclui o outro. Altran Dourado, portanto, traz uma obra que nos ajuda a pensar o momento atual. Altran Dourado, portanto, é um autor que tem várias faces e que nos ajuda a pensar qual o nosso papel como intelectuais no mundo de hoje. Agradeço muito mais uma vez pelo convite que foi feito pela Academia Mineira de Letras. É sempre bom conversar sobre a obra do Altran Dourado e espero que tenha podido contribuir para quem quer que venha assistir, para que nós possamos entender um pouquinho mais essa obra do Altran Dourado e para que nós possamos repensar essa obra a partir de contextos mais atuais. Muito obrigado.